meio-dia e 27, eu vou acionar agora a Mina Abreu, que já está aqui nos nossos estúdios, para falar sobre as notícias da metrópole de Campinas, naquela atualização de casos diários da Covid-19. Então, seja bem-vinda mais uma vez e boa tarde, Mina. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. Olha só, Gabriel, a gente teve aí uma atualização agora há pouco da Prefeitura, mas antes nós vamos falar dos números do Brasil. Olha, 5.409.854 casos. São, de um dia para o outro, 15.726 novos casos da Covid-19 no país. São 157.397 vidas perdidas para o novo coronavírus. E fica aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, nós temos 1.092.843 casos, 38.753 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, que compreende 20 cidades. Nós temos até o momento 89.232 casos confirmados com essa última atualização de Campinas, sendo aqui na cidade 37.430 casos, seguida de Indaiatuba com 7.553, Sumaré 6.520, Santa Bárbara do Oeste 6.112, Americana com 6.071 e as demais cidades que têm abaixo de 5.000 casos. Olha, Hortolândia aproximando dos 4.500, depois a gente abaixa um pouquinho com Vinhedo, 255 e na próxima tabela aparecem aí Itatiba com 1.850, Cosmópolis 1.735, Montemor 1.600, Arthur Nogueira 1.174, Jaguariúna 1.137, Nova Odessa com 1.010, depois todas as outras cidades com menos de 1.000 casos e a última, Morungaba, que permanece aí com 175 casos. Daqui a pouco você vai falar em seguida já, né, dos casos da Covid-19, que os números estão diminuindo, mas são números preocupantes ainda, tá? Então, nessa atualização que chegou agora cedo, são 380 casos a mais da Covid-19. Fazia tempo que a gente não via esse número, hein? Esse número é bem alto. Tem atualização, né? Porque ficou um tempo no fim de semana. Isso, mas na verdade, olha só, Gabriel, ontem nós tínhamos já tido uma atualização à tarde da Prefeitura. 252 a mais. A gente não teve, então, a gente teve os dados de sexta, depois não tivemos sábado e domingo, 352 a mais. Aí, com certeza, o que ocorreu? Nós tivemos aí as confirmações dos exames que as pessoas estavam aguardando. Um resquício ainda daquele fim de semana, esperando os resultados, por isso essa alta de 380 casos a mais, né? Eram 37.050 e agora o número que a gente viu ali, 37.430 e 531 pessoas continuam aguardando o resultado do exame, caso a investigação tenha algum sintoma ou teve contato com a pessoa com a Covid-19 e está aguardando então o exame. Então, são números que ainda preocupam, mas o número está caindo na cidade de Campinas. Tá, eu vou falar daqui a pouquinho, porque agora a gente vai falar dos óbitos na nossa região. São 2.832 mortes confirmadas e com a atualização aqui da cidade de Campinas, hoje nós temos 1.312 óbitos na cidade. Nós seguimos aí com Sumaré, 250, Indaiatuba, 222 mortes, Santa Bárbara do Oeste, 192, Americana, 165, Hortolândia e Valinhos com 156 óbitos, na sequência cidades com menos de 100 óbitos e aí a gente já vai lá para o final da tabela onde aparecem Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho com 22 mortes, Pedreira com 9, Santo Antônio de Posse com 7, Morungaba 4 e Olambra 3. São cidades partindo de Pedreira aí, são cidades que algumas semanas mantêm esses mesmos números, visto também que a gente tem aí um pequeno número de habitantes também, a gente não pode comparar com Campinas, Exato, né, Gabriel? Mas são cidades modelo aí que sempre que a gente aborda aqui no nosso Câmara Total, estão nesse número aí de 3, 4, 7, a gente espera que permaneça com esses números baixos. Sobre as mortes aqui na cidade de Campinas, 5 a mais, né, na última atualização. Sim.
4 mulheres e 1 homem. 3 tinham outras doenças, 2 não tinham nenhuma doença e a faixa etária 4 mais de 60 anos e 1 entre 50 e 59 anos são os óbitos na cidade de Campinas. E 3 desses 4 com mais de 60 anos, 3 tinham mais de 80 anos. Inclusive, ontem, olha só, foi apresentado um relatório de transmissão, morte do coronavírus e essa questão também aparece. Olha, nesse relatório aparece que Campinas, em relação às cidades que pertencem à DRS 7, que é Diretoria Regional de Saúde 7, que começa lá em Jundiaí e vem vindo para cá, nós estamos com números positivos em relação às outras cidades e o secretário de Saúde, Carmeno de Souza, falou sobre isso. %45% e uma redução de mortes de 56,7%. Então, a nossa redução de mortalidade ela foi superior à da região da DRS7, que já é uma redução importante. Esse é o número de casos de Covid por semana epidemiológica. Só para situar todos, nós estamos na semana 44, que está começando hoje. Ela está começando hoje. Então, nós temos os dados aqui até a semana 40, não é? Então, vocês veem que nós tivemos, como o prefeito falou, nós tivemos o pico da semana epidemiológica 28, não é? Aqui, esses picos foram relativamente mantidos durante aproximadamente 4 semanas, e a partir daí nós começamos a ter uma redução importante. Tudo que está em azul é síndrome gripal, são aquelas pessoas que têm quadros de coriza, tosse, espirros, etc. E tudo que está em laranja são as síndromes respiratórias agudas graves. Aqui não é só Covid. E a gente vê que uma grande concentração de casos, tanto de Covid como das outras síndromes respiratórias no mês de junho e julho, e depois uma queda muito acentuada. Esse é o mês de outubro, ele não terminou ainda, mas a gente vê um número muito pequeno de casos de Covid e um número também pequeno de outras síndromes respiratórias. Vejo que a importância da idade ela é enorme, tanto para Covid como para não Covid. Então, os indicadores de mortalidade, a partir dos 50 anos, crescem de maneira importante e você tem uma mortalidade maior em qualquer quadro respiratório nessa idade. Olha, como o secretário disse, a gente tem falado aí, quando a gente observa o quadro do número de óbitos, realmente, quanto mais avançada a idade, maior o risco e maior a mortalidade, tanto da Covid quanto de outras doenças respiratórias que também são aí, digamos que sondadas por esse estudo feito pela Prefeitura Municipal de Campinas. A gente pode também falar sobre os testes e os números de caso que o secretário mencionou. A partir de junho, julho, agosto principalmente, esses indicadores foram caindo e hoje nós estamos ligeiramente abaixo de 1, que é o que eu tenho falado para o senhor sempre, né? Ligeiramente abaixo de 1, mas não é confortável. A gente gostaria que a gente estivesse lá para baixo, não é? Então, esse indicador de transmissão, ele é favorável, mas eu gostaria que fosse mais baixo do que nós estamos tendo. Olha, e ainda no relatório, outro fator que também é mencionado é a questão da ocupação dos leitos. Esse número que é apresentado é de 20 de outubro, em que 49% dos leitos do SUS estavam ocupados, 51% estavam livres e metade dos leitos estão prontos para a utilização, apesar de nós termos feito aqui na cidade de Campinas a inversão de leitos Covid para não Covid. Acompanhe. Mesmo com a redução de leitos municipais para atendimento Covid, nós temos mais de 50% dos nossos leitos reservados, vazios, para utilização com Covid. Esse é o estadual, lembrar que o estadual hoje é só o HC, e o HC também reduziu, e aqui são os leitos de UTI privados para Covid, que reduziu bastante. Lembrar que
A iniciativa privada, ela não reserva muito leito, porque isso pode aumentar o custo muito dela, então o número de leitos veio caindo. Então nós temos, qualquer que seja a situação, uma quantidade de leitos importante. Lembrando que a cidade tem 181 leitos de UTI para o atendimento da Covid-19. São leitos que, independente de estarem sendo usados ou não, eles estão disponíveis. E aí, olha, até ontem, desse total, 109 estavam ocupados, o que corresponde a 60,22%. No SUS municipal, 85 leitos disponíveis, dos quais 37 ocupados, que corresponde a 43,53%. No SUS estadual, que já tivemos a AME e a Unicamp, hoje só o HC é que tem o SUS estadual para a Covid-19. Dos 85 leitos disponíveis, dos 30 leitos disponíveis, 24 estavam ocupados até esta segunda-feira. E na rede particular, de 66 leitos disponíveis, 48 estavam ocupados. Então, para a gente ter uma ideia, no SUS municipal, 48 leitos estão livres. No SUS estadual, é onde a situação mais preocupa, apenas 6 leitos estão livres para quem chega com Covid-19 e na rede particular, há 18 leitos disponíveis. Sim, lembrando que esse também é um fator em que é observado o estudo da relação de transmissão e controle da doença aqui na nossa cidade. E falando em controle, também foi anunciado que os motoboys, os entregadores de comida e de todo tipo de produto que atuam em Campinas, também poderão fazer a testagem para a Covid-19. Com esse inquérito sorológico, nós vamos duas coisas. Primeiro, ver como é que está aí a parte da saúde dos motoboys. Segundo, também dar uma tranquilidade ou passar aí a realidade para as pessoas sobre essa questão dos nossos entregadores. A testagem será feita em parceria com o laboratório HiLab, assim como aconteceu nos inquéritos que nós fizemos na saúde, educação e segurança. Vão ser testados 2.200 pessoas. A expectativa é que o trabalho seja feito em pelo menos 4 semanas. A maior dificuldade que nós tivemos e estamos tendo ainda é em relação ao cadastro desses trabalhadores. Não é? A relação de trabalho deles é uma relação muito informal com as empresas e nós não temos muito dados assim. Então, nós vamos pedir para que todos os trabalhadores, as empresas vão nos ajudar, o Ministério Público vai nos ajudar. Importante dizer que essa é uma parceria muito importante com o Ministério Público do Trabalho Federal. E os trabalhadores vão agendar no 160, eles vão entrar em contato, vão fazer o agendamento e nós vamos fazer em 2 locais, prefeito. Nós vamos fazer no Sereste. O Sereste fica na Faria Lima, um pouco adiante onde é o Mário Gatti, o AME e o CAPS AD, que tem ali na Faria Lima, logo à direita. E a outra vai ser na Policlínica 2, o prédio da Francisco Glicério. Lembrando, então, que essa testagem ela é voluntária. Os motoboys aqui da cidade de Campinas serão convidados a fazer essa testagem. Então, ele vai ser pelo 160, que é o Disque Saúde de Campinas, e aí o motoboy, o profissional que queira fazer essa testagem será direcionado para o Sereste, que fica ali em frente ao Hospital Mário Gatti, na Faria Lima, ou mesmo na Policlínica 2, que fica no centro da cidade de Campinas. De acordo com o prefeito, é importante essa testagem, que já foi feita para os profissionais de educação e também para os profissionais que atuam na segurança aqui na cidade, para se ter um panorama dessa transmissão, até porque esse é um profissional que sempre está indo na porta da sua casa, está te entregando, e ele também pode ter contato com outras pessoas. Exato. E precisa garantir a ele mesmo essa segurança. Então, está aí mais uma iniciativa que começa na próxima semana, essa testagem aqui no município de Campinas. Lembrando que vai ser feito esse método, ele vai ser feito pela testagem sanguínea, não é pelo PCR.
que é feito geralmente por aquele muco nasal. Então, será uma picadinha, feito aí o teste sanguíneo, um teste rápido, em que a pessoa, em menos de 1 hora, terá já a resposta se teve ou não contato ou se está aí com o novo coronavírus. Teste importantíssimo, né? Já que esses profissionais estão lidando diariamente com o risco na rua, mesmo nos estabelecimentos. Então, é uma bela iniciativa. Mira, na próxima segunda-feira, dia 2 de novembro, é o Dia de Finados, feriado nacional. Muitas pessoas gostam de fazer homenagens às que já se foram e aí os cemitérios eles ficam lotados. Aqui na cidade de Campinas, teremos essa reabertura, não teremos? Teremos sim a reabertura. Inclusive, o prefeito lembrou que a reabertura será a partir do sábado, dia 31, e depois vai permanecer aberto. Na verdade, o sábado vai marcar a reabertura dos cemitérios aqui na cidade. Nós temos 3 cemitérios municipais e ele falou dos cuidados que devemos ter nesse período, as pessoas que forem visitar cada um deles. Neste sábado, domingo, e também no feriado de finados, os cemitérios estarão abertos e poderão receber até 60% da sua capacidade. Então, fica aqui o pedido para aquelas pessoas que puderem, ao invés de concentrar todas as visitas no dia de finados, que é o dia dos mortos, que possam fazê-lo antecipadamente a partir do sábado. E, posteriormente, os cemitérios também continuarão abertos. Olha, então a gente pensa assim, dia 2 é a segunda-feira, feriado de finados, dia que muita gente vai aos cemitérios, mas haverá um controle da entrada e saída de pessoas para garantir justamente que até 60% esteja ocupado da capacidade de cada um dos cemitérios. Em Campinas, os cemitérios municipais são o Cemitério da Saudade, o Cemitério Nossa Senhora da Conceição, que é o Cemitério dos Amarais, e também o Cemitério de Souzas. Os cemitérios particulares, independente da administração, também têm esse compromisso de garantir que não haja aglomeração. Nós não temos ainda notícia se haverão missas nesses cemitérios que geralmente aconteciam em outras datas de finados, mas isso a gente vai apurando durante a semana e traz aqui para você. E caso não possa ir neste fim de semana no cemitério, fazer uma homenagem, se você tem esse costume, pode ir posteriormente, porque eles serão mantidos a partir de agora. Nessa fase verde, os cemitérios vão receber visitas neste período, então reabertura a partir de sábado, Gabriel. Falando um pouquinho sobre saúde agora, para quem frequenta o Centro de Saúde de Barão Geraldo, a tecnologia está chegando lá para auxiliar os pacientes e também os atendimentos. Essa é, digamos que, uma importante lição da pandemia, né? Todos acabaram tendo que usar a tecnologia e agora o Centro de Saúde de Barão Geraldo, o Centro de Saúde Atílio Vicentim, tem esse novo canal que será permanente. É o atendimento pelo WhatsApp, com orientações de agendamento de consultas, exames laboratoriais, eletrocardiogramas, além de informações sobre o encaminhamento para especialistas e também atendimento em saúde mental. Além disso, os usuários que já têm uma receita e precisam, por exemplo, atualizar essa receita, vão poder usar o aplicativo também. Novas receitas poderão ser prescritas por profissionais do centro de saúde. Para isso, basta mandar uma foto da receita vencida e aí é agendado um horário para a retirada do documento atualizado. Anote o número se você é atendido no CS de Barão Geraldo para usar o novo canal. 19 99801 0756. 19 99801 0756. Lembrando que trata-se de um projeto piloto e que, se for bem sucedido, outros postos de saúde aqui da nossa cidade poderão também fazer o uso do aplicativo. E temos que utilizar a tecnologia para facilitar a nossa vida, né? Então, espero que dê certo este projeto piloto no Centro de Saúde de Barão Geraldo. Eles vão responder só as mensagens. Gente, não adianta ligar, não vão atender ligações, é apenas para mensagens, ok?
Ô Mina, nas últimas semanas, a Vigilância Sanitária de Campinas realizou fiscalizações nos estabelecimentos. Como se saiu aqui na cidade de Campinas? A gente teve um balanço também apresentado nesta segunda-feira e em 2 semanas de fiscalização, 176 estabelecimentos foram aí inspecionados em 8 ações de fiscalização nessas 2 semanas. Essas ações foram realizadas em período noturno e também nos finais de semana, principalmente em shoppings, bares e centros comerciais aqui da nossa cidade. Desse total de 176, foram autuados apenas 2. Olha só, um parque de brinquedos infantis localizado em um dos shoppings da cidade por não ter o procedimento de controle e fluxo de pessoas, aglomeração e por não seguir os protocolos de higienização. E também uma loja de roupas por não disponibilizar álcool em gel para os clientes. Lembrando que aqui em Campinas, a multa nessas ações da Devisa, que é a divisão de saúde aqui do município, em conjunto com a Secretaria, prevê multa de 400 unidades fiscais de Campinas, 400 UFICs, que hoje equivalem a R$ 1.446,44. Se houver reincidência no caso dessas autuações, a multa poderá ser dobrada. O ideal seria que todo mundo passasse nessa fiscalização, mas de 176, apenas 2 não estão cumprindo as regras, um número satisfatório aqui na cidade de Campinas. Sim, e também deixa bem claro que a gente, como cidadão, pode, no caso de não ir a um estabelecimento e perceber que não tem álcool gel, as medidas não estão sendo aí realizadas, pode ligar no 156 da Prefeitura, fazer uma denúncia e a fiscalização vai até o local para averiguar. É fundamental esse papel nosso, enquanto cidadão, enquanto sociedade. Viu alguma coisa errada, reclame para que se mude esse padrão, porque senão a doença ela vai continuar circulando aqui na cidade de Campinas. Amanhã, Mina Abreu, muitas pessoas ficarão sem água, uma região grande aqui da cidade de Campinas, porque tem uma obra da Sanasa. Isso mesmo. Nesta quarta-feira, a Sanasa vai executar, na verdade, um serviço de interligação de uma rede de distribuição de água de 10 quilômetros. Nós vamos ter a troca de rede antiga por uma rede nova, então vários bairros da cidade vão ficar sem água durante até 5 horas da tarde, por isso hoje dá tempo ainda de reservar um pouco de água para usar amanhã. Olha só os bairros: Jardim Garcia, Vila Padre Manuel da Nóbrega, Parque dos Eucaliptos, Jardim Londres, Jardim Pauliceia, Jardim Campos Elíseos, Jardim Irene, Jardim Miranda, Parque Beatriz, Vila Aurocã, Vila São Bento, Jardim Santa Vitória, Chácara República, Parque Campinas e Vila Manoel Ferreira, ali na região do Jardim Garcia, beirando bem ali a Anhanguera. A obra será naquele trecho, inclusive com certeza nós teremos aí medidas também no trânsito, que amanhã essa região, algumas vias para essa obra serão ali interditadas, mas a gente aguarda o anúncio da INDEC para saber quais vias serão interditadas. Então, você que mora nesses bairros, hoje lembrando que uma caixa de 500 litros dá para abastecer uma família de até 4 pessoas por 24 horas. Evite o desperdício de água. Vai ficar sem água amanhã, mas também hoje não é para acumular o suficiente para uma semana, né? É apenas o dia de amanhã. Então, atenção, moradores aí da região do Jardim Garcia. Atenção também, Mina Abreu, para os artistas da cidade de Campinas, porque avançamos na fase da lei do Aldir Blanc. Isso mesmo, como anunciado na última sexta-feira, em que nós tivemos 2 editais, nesta segunda-feira tivemos a divulgação no Diário Oficial de Campinas, também de um novo edital da Secretaria Municipal de Cultura. Olha, no Diário Oficial desta segunda-feira, na página destinada à Secretaria Municipal de Cultura, nós temos o 3º e último edital, chamado Trajetória Cultural. Ele foi publicado com o objetivo de reconhecer os agentes culturais que tenham se destacado em seus
campos de atuação, bem como para o incentivo ao setor artístico-cultural e fortalecimento das ações para a melhoria da sociedade. O valor total de prêmios é de R$ 2.306.000, que serão distribuídos em 6 módulos. Preste atenção: arte e cultura individual, arte e cultura coletiva, mestras e mestres de cultura, festivais, mostras, festas populares e saraus, patrimônio cultural e juventude criativa. As inscrições já estão abertas no portal cultura.campinas.sp.gov.br até o dia 9 de novembro. Então, você entra nesse portal e lá você vai em editais. Tem todos, inclusive este que é uma premiação com reconhecimento para quem aí movimenta a cultura da nossa cidade. E quem tiver alguma dúvida em relação à Lei Aldir Blanc, artista da cidade, tem um atendimento presencial na Estação Cultura e lá consegue tirar mais dúvidas. Porque muitas vezes as pessoas, olha, eu olhei o portal, eu olhei o edital e fiquei com dúvidas. Por isso que nós temos aí um agendamento prévio pelo WhatsApp, que é o 995466793, e aí você vai agendar o atendimento na Estação Cultura, que fica na Praça Marechal Floriano, no centro da cidade, de segunda a sexta-feira, entre 10 da manhã às 4 da tarde. Lembrando que a Estação Cultura foi, na última segunda-feira, reaberta para algumas atividades. Cidade de Campinas já está com esta verba, que vai ser destinada... Mais de 7 bilhões de reais, né? Milhões de reais. Se fosse bilhões, estava bom, né? Mas são 7 milhões de reais que serão distribuídos para os artistas da cidade. E a verba também está chegando para a região metropolitana de Campinas. O valor já está em Americana também. Isso, assim como Campinas, vários municípios tiveram que colocar uma nova lei, um edital, e Americana também recebeu a ordem de R$ 1.569.927, justamente para auxiliar os profissionais que atuam na cultura daquela cidade em projetos culturais ali. Então, também precisa fazer a inscrição, assim como em Campinas. Olha, eles devem fazer o credenciamento junto ao governo estadual até o dia 3 de novembro. Porque em todo o estado de São Paulo funciona assim. Apesar de você usar o edital da sua cidade, como a gente acabou de falar de Campinas, esses profissionais devem estar inscritos no Cadastro Estadual da Cultura, que é dadosculturais.sp.gov.br. Então, independente da cidade do estado de São Paulo, em que você vá pedir essa verba ao governo para que, ou seja, o auxílio emergencial ou algum projeto que você queira inscrever que está dentro da Lei Aldir Blanc, você precisa estar credenciado neste site, que é o portal do governo do estado de São Paulo para a cultura. Então, vamos lá, repetindo, dadosculturais.sp.gov.br, em Americana, até o dia 3 de novembro. Você falou ontem sobre a devolução de livros, né, aqui na cidade de Campinas. Aqui o Câmara Total, a gente incentiva a leitura e a biblioteca, já que a gente está falando de Americana, também retomando as atividades. Isso, a Americana retoma as atividades na próxima terça-feira, dia 3 de novembro, das 11 da manhã às 4 da tarde, funcionando de segunda a sexta-feira. E lá vão ser retomadas as seguintes atividades: devoluções sem necessidade de agendamento. A gente já falou aqui no caso de Campinas, muita gente tinha emprestado o livro antes da pandemia, com as bibliotecas fechadas, isso não foi possível. Agora é hora de devolver os livros. Empréstimos, nesse caso, tem que fazer uma reserva prévia, que pode ser via telefone, e-mail ou agendamento, e cadastros também via telefone ou e-mail. O uso do local para leitura, pesquisa e atividades culturais no local continuam suspensas. Então, é só esse momento de devolver, emprestar, e todos os dados, até para você entrar e saber o e-mail e o telefone para fazer esse agendamento, você encontra no www.bibliotecadeamericana.com. Não tem o BR mesmo, viu, gente? É só o .com, e aí você de Americana consegue acessar a biblioteca municipal ou a biblioteca mais perto da sua casa.
Informações completas da metrópole de Campinas, de toda a região que engloba. Então, muito obrigado, Mina Abreu, e até amanhã. Até amanhã eu volto falando tudo sobre a metrópole e contando também um pouquinho mais sobre a pauta do Legislativo.